Vocês podem até achar que eu sou meio louca, porque eu venho de um ano lendo um monte de livros de true crime, etc. E agora eu vou fazer um projeto para ler 12 livros, e 12 livrões, na verdade, também, de horror, góticos, de terror e etc. Mas, enfim, é disso que eu gosto, tá? Então, este vídeo vai ser sobre este projeto que eu chamei de Fantasmagoria. Pra eu ler 12 livros no mínimo, na verdade é 12 com um bônus. E é no mínimo porque provavelmente vou pegar algum outro, porque eu tenho muito livro desse gênero aqui. E é isso, eu vou mostrar esses livros agora. Esses livros, eles não têm uma ordem de leitura, né? Como eu disse num outro vídeo, que não sei se já foi ao ar ou não, eu não pretendo fazer uma ordem de leitura para esses livros, porque isso vai me engessar demais. Então eu vou ler na ordem que eu tiver afim, e como alguns livros deles são, ou a maioria deles são de contos, eu posso ir lendo aos pouquinhos ao longo do ano, mas enfim, eu pretendo ler no ano. Esse aqui é o primeiro deles, que é de várias histórias. Então são 10 histórias e 4 delas giram em torno desse personagem, né, o Rei de Amarelo. E esse Rei de Amarelo, que é um livro do Robert Chambers, essa capa me pegou assim desde que ela foi publicada, e eu não tinha comprado, passei muitos anos namorando essa capa, mas eu acabava não comprando porque não era prioridade, ou porque eu me esquecia, ou enfim, e finalmente tá aqui, eu vou finalmente colocar num projeto. Então, são várias histórias, e é isso, o Rei de Amarelo. Depois um outro também com várias histórias é o Contos de Assombro, e é um livro da Carambaia, e ele tem os autores aqui na capa desses contos, e eu gosto muito, por incrível que pareça, muita gente não gosta dessas capas, mas eu gosto muito dessas capas, dessa coleção aqui, desse selo, não é selo, é uma coleção da Carambaia, porque é uma capa com papel cartão simples, não tem orelha, mas assim, o projeto gráfico é muito bonitinho, e enfim, né, o conteúdo é maravilhoso. E ele tem, deixa eu até ver, eu vou ler alguns dos autores que tem publicação de contos aqui, tá? Turgenev, Hoffman, Pirandello, Robert Louis Stevenson, M.R. James, Émile Zola, Horácio Quiroga, João do Rio, o nosso João do Rio, Virginia Woolf, Humberto de Campos, Edgar Allan Poe, né, não podia faltar, Guy de Maupassant, também não podia faltar. Tem vários tradutores e tradutoras, e alguns textos de apoio. E aí, assim, sempre antes do conto começar, tem essa apresentação aqui com os dados, e aqui fala sobre um pouquinho sobre o conto. Então, tá aí, mais um. Este aqui em si é uma novela bem fininho, que é O Homem da Areia. É uma coleção, esse conto ou novela, alguns chamam de conto, tem naquela seleção que o Ítalo Calvino fez de contos fantásticos do século XIX, mas eu vou ler por aqui e de repente vou cotejar com aquela edição. E essa coleçãozinha aqui é Rocco Jovens Leitores, é uma coleção organizada e apresentada pelo Fernando Sabino, e eu adorei as capas dessa coleção, depois eu mostro ela, se vocês quiserem coloquem aqui nos comentários se vocês querem que eu mostre essa coleção. E é uma coleção de novelas imortais, na verdade são novelas super importantes, algumas delas são novelas de terror, né, em geral as novelas são um gênero que tem bastante referências no terror, ou melhor, o terror tem bastante referências nas novelas. E, enfim, não é um gênero, né? Um gênero textual, não é um gênero narrativo, mas eu tô louca pra ler porque essa história aqui, O Homem da Areia, é uma história que vem de um mito super importante, é um mito que nasce na Alemanha, se não me engano, e é um mito que, inclusive, tem reflexos na cultura brasileira, né? O homem do saco, a ideia do homem do saco, né? Cuidado que o homem do saco vai te pegar, se tu sair daqui sozinho, o homem do saco vai te pegar, que é uma história que eu sempre ouvi quando era criança, ela vem dessa história aqui. Depois, um dos meus Lovecraft, esse é o primeiro volume do H.P. Lovecraft lançado pela Darkside, na verdade, pelo selo Medo Imortal, Medo Clássico, na verdade, aqui. Tá, eu só tenho essa edição aqui, tem que ter a outra também, mas eu vou ler essa edição aqui no ano que vem, porque, enfim, é uma edição com várias histórias, tá? E ela tem uma introdução e depois tem várias histórias curtas dele e vários textos de apoio, tipo, origens e anotações sobre os textos dele, há uma comparação entre o Lovecraft e o Edgar Allan Poe, Lovecraft na cultura pop, enfim, várias coisas do tipo. Tem ilustrações muito legais, essas ilustrações aqui são rabiscos e esboços que o Lovecraft fazia do Cthulhu, por exemplo. Ele tem
aqui no final, a guarda é toda com esses esboços, tá? E ele tem facsímiles de cartas. Não sei se vocês sabem, mas o Lovecraft escreveu mais de 80 mil cartas na vida dele. E ele era um cara que escrevia cartas. Isso aqui é uma carta que ele trocou com o cara que ilustra esse livro. É uma carta de... enfim, da época dele, evidente, né? Mas as ilustrações desse sujeito, que é o Robert Bloch, algumas fazem parte desse livro. E depois tem alguns outros facsímiles aqui de anotações dele. E aqui anotações também. Olha a mente caótica da criatura. Textos datilografados. Enfim, é uma edição super bonita, né? Como não poderia deixar de ser. O projeto gráfico é lindo. E eu gosto muito desse tom de verde aqui, porque eu não sou muito chegada em verde, mas esse tom de verde que tá no fitilho, que tá no corte, tá nas guardas e tá no projeto gráfico como um todo, o outro volume ele é laranja. Esse tom de verde aqui, ele remonta muito, né, esses monstros cósmicos e o Cthulhu principalmente, né, evidente, do Lovecraft. Então é isso. Mais um pra ler. Não poderia faltar este aqui, que é o Academia Sobrenatural Brasileira de Letras. Não tem título grandão aqui, ele tá aqui em cima, que é uma compilação da Dark Side também, de vários autores brasileiros de terror, horror e mistério e tal. Então, é do selo Medo Imortal. Tá? E... esqueci de dizer, da Dark Side. Tem vários autores aqui, tem Machado de Assis com vários textos, tem Álvaro de Azevedo com Noite na Taverna, que é um outro livro que tá aqui nesse projeto. Tem Bernardo Guimarães, Fagundes Varela, Coelho Neto, Aloysio Azevedo, Afonso Celso, Inglês de Souza, Medeiros de Albuquerque, Afonso Arinos, João do Rio, Humberto de Campos e Júlia Lopes de Almeida, que é a única mulher nesse compêndio aqui. E essa edição é linda, olha só. A lombada maravilhosa, a capa é absurdamente linda e a contracapa também. E o corte, esqueci de dizer, né? O corte dourado. Depois, esse livro é uma parceria da editora Etia e da editora Sebo Clepsidra, que é o Fantasmagoriana, com uma seleção feita pelo Jean-Baptiste Benoît Arriet, que é uma antologia de histórias de aparições, espectros, redivivos, fantasmas, etc. É da coleção Imaginário Gótico. Este é o Fantasmagoriana, meu Deus do céu. Vem com um marcador. Ui. Que eu já deixei cair. Enfim, é uma publicação absurdamente linda. Esse, ainda mais, né, porque tem todo um imaginário gótico aqui em ilustrações. Olha isso. E ele tem histórias... tem prefácio do Cid Vale, da Clepsidra, e ele tem histórias que foram traduzidas do inglês, do alemão e do francês. Então, tem... deixa eu falar aqui um pouquinho de alguns dos autores que estão organizados aqui nessa coleção. É uma tradução a várias mãos, né? Porque tem vários idiomas. Ele tem um prefácio, depois ele tem 2 tomos aqui juntos nesse único volume. Uma parte sobre os autores, depois tem apêndices, né, que falam sobre... e galeria de imagens, que falam sobre os textos, os autores, enfim. Então eu vou mostrar um pouquinho dessa galeria de imagens, porque são imagens tanto de gravuras com retratos dos autores, quanto das publicações originais dessas histórias. Olha aqui. Nossa. Como é difícil fazer isso. Não vai ser possível. Deixa eu mostrar a Mary Shelley aqui. Aqui, ó. Uma das publicações dessas histórias. Depois a Mary Shelley. Enfim, são ilustrações e facsímiles muito legais. A edição tá incrivelmente linda, de chorar de tão linda. E a capa é maravilhosa. Olha isso.
A antologia francesa Fantasmagoriana, que é de 1812, foi compilada pelo marselhês Jean-Baptiste Benoît Arrière como uma amostra da prosa alemã de temática fantasmagórica. Seu escopo inclui 8 narrativas publicadas por 4 diferentes autores, oferecendo um panorama comprometido em cobrir a diversidade dessa tradição. Lindo, né? Depois, de novo, da editora Sebo, eu nunca vou conseguir dizer esse nome sem errar. Editora Sebo, Clepsydra, mas dessa vez com parceria com a Ex Machina, a editora Ex Machina. Essa edição linda, linda de contos clássicos de fantasma, de novo, né? Mais um livro de contos ou de histórias, que é organizada pelo Alexander M. da Silva e Bruno Costa, e tem tradução da Marta Chiarelli. Então tem vários autores, inclusive brasileiros aqui, e são, só para dizer assim, isso aqui, essas bolinhas aqui são em verniz localizado, então elas dão uma certa brilhada. E aí, a editora Ex Machina faz coisas fantásticas, maravilhosas. E aí eu vou ler alguns dos autores que tem aqui. Tem Bram Stoker, Edgar Allan Poe, não podia faltar, Ambrose Bierce. E aí depois tem uma parte específica com o fantasma na literatura brasileira. Então tem contos clássicos de fantasma, que é uma primeira parte com esses contos desses autores não brasileiros, e depois tem o fantasma na literatura brasileira com Bruno Seabra, Afonso Arinos, Fagundes Varela, Aloysio Azevedo, Veiga Miranda, Gonzaga Duque, Moacir de Abreu, Coelho Neto e Valdomiro Silveira. E é uma edição linda, também vem com um marcador. O projeto gráfico é fenomenal, não tem nem o que dizer desses projetos gráficos que a Clepsydra vem fazendo, e em parceria também, a Ex Machina também tem projetos gráficos lindíssimos. E é isso. Mais um pra conta. É bom pra ficar lendo livros de fantasmas antes de dormir. Eu pelo menos adoro. Pelo menos adoro, me criei fazendo isso. Depois, um classicão, né? Não podia faltar, o Retrato de Dorian Gray, nessa edição aqui. Incrível, porque essa edição aqui, da Penguin, eu gosto muito das edições da Penguin, mas ela não tem muitos textos de apoio. Na verdade, ela não tem texto de apoio, ela só tem um prefácio, que é do próprio Oscar Wilde, e é traduzido pelo Paulo Schiller. Eu gosto muito desta capa. Enfim, né? Eu tenho que ler esse livro pra ontem. Depois essa publicação de contos góticos russos, que ela tem essa cinta aqui, porque a capa é assim. Então já coloquei aqui as flagzinhas pra quando eu for ler, em todas as cores possíveis. É uma edição da Martin Claret. E essa edição tem, enfim, né, contos góticos russos, como o nome diz. Tem tradução direto do russo, né, e notas do Oleg Almeida. Tem textos do Gogol, do Alexei Tolstói, do Turgenev, do Dostoiévski e do Chekhov aqui. E tem uma introdução do Oleg falando um pouquinho sobre a literatura gótica russa, né? Ele fala um pouquinho sobre a literatura gótica de forma geral, e aí depois fala da Rússia especificamente. Ou melhor, da literatura gótica russa especificamente. Enfim, livrão pra ler. Depois, nessa edição da Príncipes, Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo, que é uma edição, assim, pra quem tem mais de 40 como eu, é fácil de ler, ó. Isso aqui é um texto curto, assim, tá entre novela e conto, né? Tanto é que tem um desses livros que eu citei aqui que tem esse texto. E ele é bom, assim, porque assim, é um texto que vem no seu idioma original, então não tem que se preocupar com tradução. Essas publicações da Príncipes, elas valem muito a pena, né? Principalmente para quem está iniciando a sua vida de leitor, ou leitora, porque elas são super baratas e é bom para a gente ter uma quantidade de livros clássicos, né? E, enfim, eu queria um livro só com essa história, e eu gostei de ter achado dessa edição da Príncipes, e recomendo para todo mundo que quiser adquirir livros baratos para ver, né, com textos mais clássicos e principalmente textos importantes para a formação leitora. Depois, Contos Clássicos de Terror, que é um compilado da Companhia das Letras, com uma edição super bonita, assim. E tem uma seleção e apresentação de Júlio Guerra, ou Guerra, não sei como é que se pronuncia, não sei de onde é o nome.
E tem vários textos aqui, inclusive de brasileiros e textos de contemporâneos, né? Então tem George Sand, Walt Whitman, Edgar Allan Poe, Robert Louis Stevenson, Machado de Assis, Villiers de L'Isle-Adam, não sei como é que se pronuncia, Thomas Hardy, Bram Stoker, H.G. Wells, Henrique Coelho Neto, W.W. Jacobs, Joseph Conrad, João do Rio, Hugh Walpole, H.P. Lovecraft, claro que ia ter, Humberto de Campos, Shirley Jackson, tem a loteria aqui. Lígia Fagundes Telles também não tem como faltar, vamos ver, Venha Ver o Pôr do Sol, da Lígia Fagundes Telles. E tem um Stephen King pra finalizar, assim, pra fazer uma coisa mais cultura pop. Mas enfim, é uma edição muito legal. Um projeto gráfico bem simples, mas bonito, bem feito. E é isso. Mais um livro de contos para a conta. E este é o bônus. Este livro aqui, que saiu pela HarperCollins, Herdeiros de Drácula. São clássicos que não são muito famosos, de autores que acabam sendo mais famosos, que tem introdução e organização de Richard Dalby, tá? Então, este livro aqui, que foi traduzido pela Flora Pinheiro e Mariana Cornett, ele tem várias ilustrações de época. Só para vocês verem, é capa dura, essa é a capa dele, lombada aqui. Tá? E ele tem textos que são organizados aqui em ordem cronológica, tá? Então eles vão textos desde 1867 a 1940. E tem, eu sempre vou falar isso, né? Mas tem um sul-americano aqui, Horácio Quiroga. Na verdade, Horácio Quiroga, desculpem, que é um argentino, tá? E eu marquei pra achar mais fácil aqui. Ele tem 24 contos, então a ideia é que eu leia 2 contos por mês. Não sei se eu vou fazer isso, vou ler todos de uma vez só, enfim, vou fazer alguma coisa desse tipo. Mas eu vou ler, de qualquer forma. E ele... Então, a ideia é ele ser o bônus, né, desse projeto de leitura de textos góticos, de horror, de terror e etc. Então, se vocês curtiram, deixem o seu joinha, se inscrevam no canal, se gostarem daqui, ativem o sininho de notificações para saber sempre que eu publicar um vídeo novo. Um livro é ótimo, né? E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.